Bom dia para vocês. Boa tarde. É um prazer estarmos juntos aqui para mais uma formatura. Olha que bonitinha. Eu tô vendo a Adélia aqui com a roupa. Deixa eu colocar aqui você. Olha que bonitinha. Que bonito ver vocês participando aqui. Hoje é um dia muito especial. É um prazer estarmos juntos aqui para a nossa formatura. Esse é o grupo número 9 que está se formando da língua portuguesa. Na língua inglesa, a gente tem, acredito que hoje são o grupo número 24. 24 grupos já se formaram com esse mesmo aprendizado do Matt Missionary, e é um prazer estarmos todos aqui. Eu quero desejar as boas-vindas a todos vocês. E no decorrer, a gente está gravando essa formatura, vocês vão poder assistir depois, compartilhar novamente. Mas antes de qualquer coisa, eu queria convidar o nosso amigo, irmão, missionário Ernesto, a dirigirmos uma palavra para o nosso rei, para a pessoa principal que a gente quer que faça parte dessa formatura nesse dia de hoje. Ernesto, você, por favor, nos dirige com uma palavra de oração? Sim, está bem. Oremos. Senhor Deus, Criador do universo, obrigado ao Pai, porque nós somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito em nós. Louvado seja o teu nome, ó Rei da Glória, porque mais um dia, Pai Santo, mais um domingo, o Senhor permitiu que haja formatura do curso médico missionário. Nós queremos lhe agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de entrarmos no lugar santíssimo do santuário pedindo favor, nos méritos de Cristo Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a estarmos unidos em um só pensamento, de tal forma que entendamos tudo quanto há de se abordar, Senhor Deus, neste momento. Ajuda a nossa fraqueza, Papai Celestial, restaure nossas vidas e salva-nos para o teu reino. Pai, se por acaso, Senhor Deus, algum de nós pecou contra ti, quer seja consciente ou inconscientemente, Pai Santo, visível ou invisivelmente, queira nos perdoar, Pai Santo. Antes, porém, ó Pai, por habitarmos numa natureza humana pecaminosa, muitas vezes, Senhor Deus, nós pecamos mesmo sem querer. É desta forma que viemos a pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Por favor, Pai, perdoa os nossos pecados. E nos mantenha ligados com os céus para não pecar mais contra Ti. Por favor, Deus. Que outros vão entrando, Senhor Deus, na aula. De tal forma que haja harmonia e que possamos glorificar o teu santo nome. Estamos a orar com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dado a Deus. Foram 8 semanas que nós aprendemos bastante sobre como ter uma vida melhor, como melhorar o nosso estilo de vida. Que alegria ter todos vocês aqui nessa jornada. Acredito que nada nessa vida é coincidência. Tudo é uma providência divina. Deus está no controle de tudo nessa vida. Absolutamente nem o fio do nosso cabelo cai sem a permissão, sem a autorização de Deus. Ele nunca nos abandona. Mesmo em momentos difíceis, Jesus está sempre ali com a gente. Nós temos uma grande responsabilidade, médicos missionários, uma grande responsabilidade neste mundo. Nós temos o grande privilégio, a responsabilidade, mas também é um privilégio de pregar o evangelho para toda a língua, todo o povo, toda a nação. Foi isso que Deus nos deu como privilégio. E também a gente sabe que o braço direito da mensagem do evangelho vem também com a pregação da saúde. Eles estão juntos, a gente não consegue separar eles. Então, muitas vezes, você vai ter dificuldade pregando o evangelho de levar talvez os 10 mandamentos para casa dessas pessoas, mas você indo com o coração aberto, com uma oração, ajudando a fazer um suco verde, ou chegando com um remédio natural, fazendo um carvão, uma argila, talvez você
encontre essa pessoa, abra o coração para um estudo da palavra. Deus poderia ter escolhido anjos que jamais caíram para fazer o trabalho da pregação do evangelho, mas ele entregou aos homens e às mulheres a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Todo cristão, ele tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também de apressá-la. Agora, como os médicos missionários, nós temos um conhecimento um pouquinho mais elevado do que a gente quer que Deus faça, né, em relação ao cuidar do nosso corpo. Nós temos a responsabilidade, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eu quero, assim, muito breve, nos próximos minutinhos aqui, conversar das 8 leis da saúde, tá? Vamos lá, eu queria conversar do sol. O sol, ele é o médico do céu, né? Ele não é um inimigo como muitas pessoas dizem, mas você pode visitar o seu médico como sol, né, em excesso. Então tudo temos que ter temperança. Tudo tem que ser temperança. De 6 a 7 queimaduras solares, os estudos estão mostrando, de 6 a 7 queimaduras solares, eles podem drobar o risco de você ter câncer de pele. Saiba que o nosso cérebro também precisa do sol. É porque é por ali, quando você, né, abre os seus olhinhos, que ali entre os raios solares que entram no nosso cérebro. A deficiência da vitamina D, ele pode aumentar o risco de ter câncer de pele também. Vitamina D baixa, ele aumenta a probabilidade de ter câncer. Então, vitamina D, ela ajuda as glândulas do hormônio para te ajuda a dormir melhor à noite, né? Para as pessoas que têm a pele um pouco mais escura, vocês já sabem que você tem que ficar um pouquinho de mais tempo exposto ao sol. Vamos conversar um pouquinho sobre dormir. Ai, que delícia! Dormir é tão bom, né? Nosso desempenho diário em atividades mentais, emocionais, espirituais e físicas, eles dependem em grande parte do nosso sono noturno. A gente tem um médico na Califórnia que ele tem uma expressão que fala, mas ele não rima muito bem em português, mas ele fala: você dorme cedo e você acorda cedo. Então, quanto mais cedo a gente dormir, as primeiras horas ali das 9 horas, às 10 horas da manhã, e despertar cedo também, ele vai te ajudar a você obter o repouso profundo que o nosso corpo precisa. Tomar café da manhã como rei, almoçar como uma rainha e jantar como um mendigo. Isso permite que você tenha um sono mais tranquilo, pois o estômago pode participar do descanso também. Vamos conversar um pouquinho sobre a água. Vocês aprenderam nas primeiras aulas lá, a gente conversou sobre água. O nosso corpo, ele é composto de 50 a 75% de água. A água, ela lubrifica e amortece as articulações. Forma também a base do nosso sangue. Os sucos digestivos, a urina, a transpiração, os músculos, a gordura, os ossos, tudo precisa de água. Então, se alguém vem conversar com você reclamando, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor na minha articulação, primeira coisa que você pensa, você tá tomando água? Quanto de água que você tome? E dependendo do tamanho da pessoa, você já tem uma noção que ele precisa de mais água ou a quantidade correta. Será que ele está tomando? Então, a água não somente ela pode limpar os tecidos do nosso corpo, mas a doença prospera em um corpo com cantos imundos. Vamos pensar água igual quando você toma banho, você está lavando a louça. Eu acabei de lavar minha louça aqui. A gente vê que quando tá sujo no canto, você precisa tacar água para conseguir limpar. É o mesmo conceito, o nosso corpo. A gente tem impurezas que a gente coloca diariamente, como se expor às toxinas, é o shampoo, condicionador, creme, coisas que a gente coloca no nosso corpo. Isso são toxinas que a gente coloca e a gente precisa da água para poder lavar. E isso funciona internamente também. Nós constantemente perdemos água através da nossa respiração, do nosso suor, da nossa urina, das nossas evacuações. Em média, a gente perde 2,5 litros a cada 24 horas.
Por isso é muito importante beber água. Onde você vai, e ensina isso para as pessoas também, leve a sua garrafinha de água. Nosso corpo, ele pode utilizar melhor a água se ela for ingerida aos poucos, ao longo do dia, tá bom? Então, durante o dia, vai tomando água. Exercício, vamos falar um pouquinho de exercício. O nosso corpo foi desenhado para se movimentar. O exercício é a maneira mais poderosa do corpo se movimentar. A força, ela vem do exercício. Eu li um livro muito bom em inglês que fala HIIT, que é HIIT, que é o treinamento de intervalo de alta intensidade. Como que é isso? O livro mostra que é muito legal a gente se exercitar por 30 segundos, como assim? Se você estivesse fugindo de um leão, você está na floresta fugindo de um leão, você corre, 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 corre super rápido por 30 segundos e depois você vai descansar por 90 segundos. E você vai fazer esse ciclo por 6 vezes. Então, corre, corre, corre. 90 segundos você vai caminhando. Depois, corre, 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 corre. 30 segundos, 90 segundos. Isso vai fazer com que o seu coração se exercite também. A gente quer aumentar a frequência cardíaca e a respiração. E isso só vai levar talvez uns 12 a 15 minutos do seu dia. Eu sei que todo mundo tem aí ocupação, muitas coisas para fazer, e exercício às vezes é uma das coisas que a gente sempre deixa de lado, né? Ai, não tenho tempo, deixa o exercício para lá. Mas ele é vital para a gente ter uma boa saúde. A temperança é moderação em todas as coisas benéficas, ela é muito importante para a nossa saúde. Mesmo as coisas boas, se a gente consumir exageradamente, ele pode virar um veneno no nosso corpo, tá? Então vamos devagar, moderação em qualquer coisa, pedir ali a porção das coisas, vamos ter moderação também. Vamos conversar um pouquinho sobre o ar puro. O outro médico, né? O ar puro. O ar puro, o oxigênio, ele é um elemento mais vital, mais necessário para a nossa vida. Todos os seres vivos precisam do oxigênio para sobreviver. O câncer, ele não vive, gente, escutem isso. O câncer, ele não vive em presença de oxigênio. Se você está com o organismo bem oxigenado, as células do câncer, elas não vão viver naquele corpo. Então, para as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que têm depressão, as pessoas que estão nervosas, as pessoas que estão tensas, ensina eles a respirar e relaxar, tá? Ele é muito importante. Você sabia que o ciclo da energia, ele tem, nas nossas células, ela fornece 18 vezes mais energia quando ela tem oxigênio. Olha que legal. Esse estudo eu achei fantástico quando eu vi. Então, o ciclo da energia nas nossas células, ela é fornecida 18 vezes mais quando a gente tem um ar puro para respirar. Então, é bem legal isso. Então, vamos respirar, segurar e soltar, tá bom? Isso é muito bom, isso é até bom quando a gente está nervoso ali. Antes da gente responder o marido, gritar com as crianças, respira, segura e solta. Você vai conseguir pensar melhor, vai conseguir acalmar. E quando você está respirando, você está pedindo para Deus, Senhor Deus, tenha misericórdia. Me dê as palavras para falar, me dê paciência, me dê calma, me dê a temperança ali, tá bom? Outra coisa também, à noite, quando a gente dorme, a gente transpira bastante. Então é muito bom a gente avaliar os nossos travesseiros, a nossa roupa de cama, os nossos colchões, porque a gente precisa de ar fresco também quando a gente está dormindo. É sempre bom deixar a janela um pouquinho aberta, mesmo que esteja friozinho. Deixa, coloca uma cobertinha a mais, mas durma com a janela aberta, porque o ar, o oxigênio que entra à noite, ele vai te ajudar também. A maneira como nós respiramos é também, ela é muito importante, é de vital importância. Nós fomos projetados para respirar pelo nariz. Não sei se você sabe disso, mas a gente respira pelo nariz. A respiração pela boca, ela é um hábito oral associado a um monte de doenças, um monte de problemas crônicos na saúde. Então, revise como você respira, sempre pelo nariz. Uma outra coisa que a gente conversou bastante também, nós tivemos aí o missionário Isaías que nos
deu um prato de comida bem gostosa quando vem pela parte espiritual. A gente viu aí a jornada do reavivamento, a chuva serôdia, a gente aprendeu tudo isso. Então, a confiança em Deus é um aspecto muito importante para nossa saúde física, para nossa saúde mental e também a nossa saúde espiritual. Em Provérbios 17, fala que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então a gente precisa rir mais. Quero ver todo mundo dando uma gargalhada aí. Nós precisamos rir mais e dar graças a Deus em tudo. O apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças. Mas como assim? A minha casa está caindo aos pedaços, o meu filho acabou de cair e se machucar. Dê graças a Deus, porque as coisas podiam ser piores. Então, tudo você agradeça a Deus e saiba que o nosso Paizinho Celestial está em controle de absolutamente tudo. Atitude de gratidão. Meus amigos, a atitude de gratidão é tão importante a gente ter. Ser grato por tudo que acontece. Isso ajuda até a nossa mentalidade e libera ali as emoções positivas e bloqueia as negativas e aquelas emoções que às vezes prejudicam. Sabe aquelas coisas negativas que a gente fica na cabeça? Ai, aquela coisa assim. E todo mundo é assim. Eu sei, a doutora Benção não tá aqui, mas eu vou pedir para ela gravar uma aula falando só dessa saúde mental, dessas coisas negativas que a gente tem constantemente na cabeça. A gente tem que entregar o fardo para Jesus e falar: Senhor Deus, cuida de mim, tira esses pensamentos negativos. Não permita que os piedosos escorreguem e caiam. Que o Senhor esteja comigo e ajude-o. Uma das últimas coisas que a gente conversou, e nós conversamos muito, uma das coisas que a gente bateu na tecla nas primeiras três aulas, três aulas, depois foi remédios naturais com a professora Sônia, foi a nutrição. Nós conversamos muito na nutrição. No Med Missionary vocês têm um protocolo que não é somente para doenças autoimunes, mas engloba tudo. A pessoa tá com câncer, tá com diabetes, tá com artrite, artrose, tudo, gente. Coloca ela no protocolo, porque o protocolo é o que Deus deu pra gente, é a alimentação que Deus nos oferece. Ela é bem estrita, eu concordo com vocês, mas ali é uma maneira de você conhecer o seu corpo. Meu esposo ainda falou isso pra mim hoje. Ele fez só água, bebeu só água por 21 dias. Só água. E daí ele começou um pouquinho com sucos, aí começou com as frutas. E ontem a gente teve um almoço em casa e meu sogro trouxe um pão caseiro. E ele falou, né? A gente falou, eu falei, tira o glúten pra gente ver o que que tá acontecendo no corpo pra você se conhecer. Ele falou, eu vou comer só um pedacinho, pão integral, não vai fazer mal. E ele teve disenteria assim já por 24 horas. Então, depois que você tem um tempo de descanso, você conhece seu corpo. A vida toda ele comeu glúten, mas pode ser que agora ele seja intolerante, ele tá se conhecendo. Então, assim, o ponto que eu falo, você fazendo uma dieta limpa por 8 semanas, você vai, quando você implementa o milho, ou você coloca um pão, ou um tofu, ou não sei o que que você retirou da dieta, você vai perceber quando você implementar que o seu corpo vai rejeitar. Olha, não gostei disso daqui. Aí você espera uns dias, tenta implementar de novo. Se o seu corpo rejeitar, é porque você é intolerante ou você tem alergia àquilo. Então é se conhecer. A gente conversou bastante também do intestino. Nosso intestino precisa de ajuda para remover os resíduos do nosso sistema digestivo. E ali a fibra desempenha um papel fundamental. Nosso alimento tem que estar rico em fibra. Tá? Os alimentos ricos em fibra são as plantas, os vegetais, as frutas. Eles são riquíssimos. A gente não precisa da carne para obter a proteína, as fibras. A gente consegue tudo ali. Essas dicas práticas para vocês lembrarem. Eu sei que vocês assistiram os vídeos da doutora Joyce, da doutora Mercy, estavam aqui presentes nas aulas de domingo também. Isso aqui é só para vocês lembrarem que há como viver e ter um estilo de vida melhor, seguindo as 8 leis da saúde. De hoje em diante, quando vocês estiverem ajudando alguém, alguém tiver com uma pergunta, sempre pense: qual é a 8 leis da saúde que essa pessoa está quebrando? Às vezes eles não estão dormindo bem, às vezes é água. Às vezes eles não estão indo no banheiro, a nutrição deles, comem muita comida processada.
qual é das 8 leis que eles estão quebrando. Eu quero parabenizar todos vocês, vocês chegaram até aqui e isso foi só o começo, foi só o primeiro passo de uma jornada linda que Deus tem para cada um de vocês. Eu queria dar esses momentos agora para nossa querida Sônia. Ela aceitou o nosso convite com muito carinho, com muito amor, de ensinar os remédios naturais, a nossa quarta aula. Sônia, eu queria que você desse uma palavra de carinho para todas essas pessoas que estão se formando. Eu sei que você é uma missionária de coração também, está envolvida na missão daí, né, pela África, aqui no Brasil também, foi ser missionária ali na Serra do Cipó. Eu sei que seu coração está no lugar correto. Então, dê uma palavra de incentivo para os nossos amigos aqui formandos hoje. Bom dia, amigos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria enorme participar dessa formatura agora, podendo agora falar para vocês já como missionária, né? Como obreira, médico, missionária. Da turma anterior, eu estava como formanda, foi uma cerimônia linda demais, e eu vejo a Adélia ali com a sua beca maravilhosa. Ela sonhou muito em colocar essa beca, e conseguimos realizar esse sonho, né, Adélia? Para a glória do Senhor. Seria muito bom se pudéssemos ter todos presencialmente, né? Todos assim como foi na formatura anterior, mas a gente sabe, cada um está num lugar diferente e isso não seria possível. Mas, amados, eu gostaria de compartilhar convosco o que está em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, a última parte apenas. Diz o seguinte: porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E eu vejo que, através da obra médico-missionária, nós somos chamados para realizar esse sonho de Deus. O mundo precisa de referência, o mundo está atordoado, a maior parte das pessoas, hospitais lotados, postos de saúde, pessoas muito enfermas, e nós somos chamados para sermos um espetáculo nesse momento. Mas em que sentido esse espetáculo? De podermos, através dos recursos simples da natureza, dizer às pessoas o quanto o Criador as ama, o quanto Deus está interessado na sua salvação, mas também através na recuperação interessado na recuperação da sua saúde, através de meios tão simples. E a gente se torna um espetáculo quando você pega ali, no caso, o Ernesto, lá no Ambo, em Angola, cuidando de um rapaz com uma perna quebrada, uma ferida enorme, e ele pediu socorro, e a gente aqui no Brasil orando e pensando o que fazer pela perna do Ricardo. Fomos orientando o tratamento de uma ferida enorme, uma ferida com infecção séria. Amados, é um verdadeiro espetáculo ver agora como está a perna do Ricardo. Na hora dos testemunhos, eu posso mostrar a imagem de como estava quando a gente pegou e a evolução disso. Um espetáculo, amados. Só que, como a Joyce falou, aqui vocês tiveram uma palhinha, vocês tiveram o começo dessa jornada, desta caminhada. Você não pode se contentar apenas com o que você aprendeu nessas 8 semanas. Você precisa avançar nessa caminhada, nessa busca. E eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus porque você aceitou esse chamado para o início dessa jornada, dessa caminhada. Joyce, eu posso compartilhar um texto? Claro. Ok. Eu gostaria que meditássemos aqui no que diz Conselhos sobre Saúde. Está na página. Todos estão vendo a minha tela Sim. compartilhada? Página 497. Fala da obra pioneira do Evangelho. E olha aqui, amados, que obra pioneira do Evangelho é essa? A obra médico-missionária. É a obra pioneira do Evangelho.
é a porta através da qual deve a verdade, para este tempo, encontrar entrada em muitos lares. É uma porta, amados. O povo de Deus deve ser verdadeiro médico missionário, pois devem aprender a atender às necessidades tanto da alma quanto do corpo. É uma pena que não tenhamos tempo para nos aprofundar neste tema da obra pioneira do Evangelho como uma porta de entrada para a mensagem de salvação. Ela não é a mensagem do terceiro anjo, ela não é a mensagem de salvação, ela é uma porta. Que saibamos, amados, usar essa porta com o poder do Espírito Santo, para que corações sejam abertos e a mensagem de salvação entre no coração. E muitas dessas pessoas nós poderemos ver e encontrar em breve no reino dos céus. E a minha oração é que Deus use a sua mente, os seus lábios, as suas mãos, a sua voz, para ser um canal de bênçãos a muitas pessoas que Deus vai colocar em seu caminho. Parabéns pela sua decisão, pela sua escolha. Esse é realmente o melhor caminho para este momento. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, obrigada, Sônia. Deus te abençoe ricamente também. Agora eu queria pedir para Elza, missionária Elza, também para compartilhar com a gente um testemunho de como foi ser um médico missionário. Eu sei que ela já está envolvida nisso há anos, ela já é missionária há muito tempo. Tem uma mensagem especial. Por favor, Elza, os próximos minutos são seus. Não tá dando para te ouvir. Agora, bom dia a todos. Bom dia, Joyce. Obrigada pela oportunidade do testemunho. Adélia, parabéns, não só você, mas a todos que estão se formando. Um parabéns aí especial para a Regina, para a Roberta e para todos os formandos. É uma responsabilidade maravilhosa. E eu quero até compartilhar um pouquinho esse testemunho, porque ele faz parte da minha vida. Esse testemunho sou eu, que estou aqui vos falando, graças a Deus. Nós estamos aqui trabalhando em cima da saúde. Mas como foi que isso aconteceu? Eu nasci com todas as doenças principais. Não deixei nada para ninguém, fiquei tudo. Eu, como bebê, peguei todas para mim. Nasci com sífilis, nasci com hepatite C, nasci com um problema no pulmão menor e, enfim, todos esses problemas para um bebê não foi fácil. Mas Deus assim me fez sobreviver. E quando eu conheci as leis da saúde, quando eu comecei a praticar bem lentamente, viu? Eu fui bem lentamente. Eu estava me formando, enfermagem, tinha um protocolo na cabeça. Esse protocolo é um protocolo que a gente muitas vezes resiste, não quer tirar, é uma resistência, mas a gente tem que aprender, vendo, primeiramente usando, participando. E eu comecei a fazer os 8 remédios naturais na minha vida. E graças a Deus, ter me conservado com vida até aqui. E o último problema que eu tive mais sério foi agora esses dias, que eu vivi a retirada por completo do protocolo da minha mente, do meu cardápio, eu diria assim, porque eu peguei uma tosse, uma bactéria fortíssima, e eu fiquei muito tentada a tomar um único antibiótico. Era só um dia. E eu falava, eu vou ter que tomar muita temperatura. Passou uma semana, passou duas, eu já comecei a chorar com a Joyce. Falei, Joyce, já está terceira semana. E ela disse, permaneça. Permaneça na alimentação, no líquido, nos 8 remédios, e vamos lá. E passou mais uma semana, e outra, e outra. Oitava semana, eu disse que demora do meu organismo reagir. Mas na nona semana, eu já comecei a melhorar. E agora, já se passaram 16 semanas e eu estou aqui agradecendo a Deus, agradecendo essa oportunidade que eu tive, também como a Soninha, como
também o Ernesto. E Adélia, você e todos os formandos permaneçam crescendo. Esse deve ser o nosso objetivo. A vida do médico missionário não é estacionar, é crescer passo a passo. Você vai crescendo. Todos nós precisamos continuar estudando, continuar praticando e, acima de tudo, ajudando uns aos outros a ter saúde. Fantástico, obrigada, obrigada, Elza, que Deus continue te abençoando, o seu ministério também. Às vezes a gente pensa, nós somos tão pouquinhos, né, nessa multidão de pessoas do mundo, mas lembre-se, quando Deus foi embora, né, quando ele ressuscitou e foi para o céu, ali eram 12 discípulos, e eles fizeram grandes coisas pelo Senhor, então a gente não precisa de quantidade, a gente só precisa de pessoas que estejam dispostos a falar, eu estou aqui, Senhor, me use. É só isso que ele precisa. Então, que vocês possam ser essas pessoas que falam, Senhor Deus, eu estou aqui, me use. No final, eu vou pedir para o nosso missionário Ernesto fazer uma palavra de dedicação, de oração para vocês. Mas agora a gente tem os minutos com o Ernesto. Muito obrigada, Ernesto, por aceitar o nosso convite com tanto carinho para dar uma mensagem especial para os formandos esta manhã. Os momentos são seus. Que bom. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de estarmos diante da Sua presença com meus queridos irmãos para partilharmos alguns textos bíblicos. Desta forma, eu gostaria que abríssemos o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Por favor, em nome de Jesus, você que está com a tua Bíblia, abra comigo Deuteronômio, capítulo 6. E ouça, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê e também aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Afinal de contas, a bem-aventurança é para aquele que lê. Para quem não tem a oportunidade de ler, que ouça. Só que mais do que ler e ouvir, a maior bem-aventurança é daquele que as pratica, o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. Desta forma, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, vamos começar a ler a partir do versículo 1. Diz assim na minha versão: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que possais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, porque eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Versinho 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora presta atenção. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinais na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É bem sabido o contexto
das palavras de Deuteronômio, são alguns ensinamentos, né? Algumas instruções que o Senhor passou a Moisés, para que Moisés passe ao povo de Israel, para que eles vivam e ensinam aos seus descendentes. Razão pelo qual o Senhor pede ao povo para que ensine todas as palavras que na qual o povo recebeu, né, por meio de Moisés. Quem deu é o Senhor, claro, para que Moisés instrua ao povo e assim o povo instruísse aos seus filhos, netos, bisnetos, assim sucessivamente. Para que lá na terra onde eles habitariam, né, que o Senhor prometia, na Canaã terrestre, uma terra que manasse leite e mel, ali o povo vivesse em estrita obediência a todos os mandamentos que o Senhor pediu para que o povo obedecesse. Desta forma, em nome de Jesus, vamos ler mais o livro de Deuteronômio, o mesmo livro, o mesmo capítulo, agora o versículo 20 a 22. Em nome de Jesus. Eu já estou lá. 20 a 22. Diz assim: quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, versículo 21, então dirás a teu filho: éramos servos ou escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Louvado seja o nome de Deus, porque o Senhor é misericordioso. Ele, desde a antiguidade, só quer o bem do seu povo. Para o nosso perpétuo bem, ele pede para que obedeçamos tudo quanto ele nos ordenou. Irmãos, vamos abrir mais a Bíblia. Vamos ler mais aqui o livro de Josué. Josué, isto é, no capítulo 2 de Juízes, sim, Juízes, capítulo 2. Vamos ler o versículo 10. Juízes, capítulo 2, vamos ler o versículo 10. Aqui o povo de Israel, depois da caminhada, irmãos, entra na terra prometida, e é bem sabido que da multidão que percorriam, né, caminhando lá no deserto, somente 2 jovens entraram, que é Josué e Caleb, e as criancinhas, né? Mas os restantes, eles foram extirpados lá no deserto, através da desobediência. O livro de Juízes, capítulo 2, o versículo 10, olha, diz o seguinte: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Praticamente, irmãos, ao entrar na terra prometida, aquela geração, né, foram crescendo, multiplicando-se, ali eles foram andando, só que posteriormente levantou-se outra geração. E depois da morte de Josué, nós vimos que a geração que levantou-se foi uma geração que não conhecia a Deus. Eles viviam em desobediência total aos mandamentos de Deus. Povo de Israel. Irmãos, o livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 até o versículo 29,
Aí o Senhor nos traz o relato que todos aqueles que creem em Deus, pela fé, são da descendência de Abraão. Se são da descendência de Abraão, logo nós somos israelitas modernos. E como israelitas modernos, a regra não foge do passado. Nós conseguimos perceber, irmãos, que a desobediência atualmente, irmãos, está mais agravada do que no passado. Permita-me que eu leia aqui no livro Testemunho, volume 1, na página 608. Olha o que diz. Foi-me apontado o antigo Israel. Apenas 2 dos adultos dentre o vasto exército que deixou o Egito entraram em Canaã. Seus cadáveres ficaram espalhados no deserto por causa das suas transgressões. Então, irmãos, transgressões, né, é desobediência, é pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. É de salientar que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Não é simplesmente a lei moral, mas também a lei da saúde. Dizia a senhora White, creio que no livro Ciência do Bom Viver, o Conselho sobre Regime Alimentar, que a doença é a consequência da desobediência da lei da saúde. E praticamente nós vimos que o povo de Israel, na sua maioria parte, eles ficaram extirpados no deserto através das suas transgressões. O Senhor continua. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus, né? Adoram-se muitos ídolos, mesmo entre os professos observadores do sábado. Deus advertiu ao seu antigo povo a guardarem-se da idolatria, pois se eles se desviassem do Deus vivo, sua maldade recairia sobre eles enquanto que se o amassem de todo o coração e de toda a alma, né? E de todas as forças, ele, quem Deus, o abençoaria abundantemente o seu cesto e a sua amassadeira, e removeria do meio deles toda a enfermidade. Irmãos, afinal de contas, o povo só adoece, né? Muitas das vezes é por transgredir a lei da saúde. Permita-me que eu abra mais o livro de Êxodo, capítulo 15. Por favor, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 15. O versículo 26. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Olha o que diz a pena inspirada. Diz o seguinte. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Uau! Afinal, Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura. Sim, praticamente, queridos irmãos, a doença é a consequência da lei da saúde. E nós conseguimos perceber que o Israel moderno, ele corre o risco de ser mais transgressor do que o antigo Israel. E há uma preocupação. Qual é a preocupação? Como médicos missionários, precisamos obedecer tudo quanto o Senhor nos pede. Tudo quanto o Senhor nos pede. O Senhor, ele vem insistindo no povo israelita moderno para que obedeçam os seus mandamentos, para o que aconteceu no passado com o antigo Israel não venha a acontecer. Mas é bem percebido que, infelizmente, que as transgressões da lei do Senhor está mais ampla do que na antiguidade.
está mais ampla. Agora, o Senhor quer que nós façamos a diferença. O Senhor quer que nós façamos a diferença. Para tal, há necessidade, irmãos, de buscarmos constantemente a presença de Deus, orando em todos os tempos, com toda oração e súplica, pedindo misericórdia no Senhor, porque como povo da última geração, o Senhor faz um desafio com o inimigo, mostrando que aquele povo da última geração, com uma natureza degradada, com uma mentalidade pisoteada, eles podem levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. A maior preocupação, irmãos, é o caráter do Senhor que está em jogo. Olha, Satanás, ele procura constantemente desgradar a mente do ser humano para que ele não compreenda, não ouça, não discerna a voz do Senhor. Sabe, assim conforme uma rádio, se não tiver antena, ele chia, não se ouve bem, ele chia. Também Satanás sabe muito bem que se estragar a mente do ser humano, eles não poderão ouvir a voz do Espírito Santo. Para quem é adventista do sétimo dia e acompanhou a lição da escola sabatina, tem uma lição que dizia o seguinte: desde Gênesis até neste tempo, Satanás, uma das formas onde ele tem tido êxito para levar o povo a transgredir é através do apetite, é através do alimento. Ele sabe que a única forma de estragar o relacionamento do povo de Deus, primeiro estragar, é desgradar a sua mentalidade. Porque ao estragar a nossa mente, então ele terá êxito em nos levar a transgredir a lei moral. Portanto, é de salientar, irmãos, que tenhamos o máximo cuidado com tudo quanto nós vamos ingerir no nosso organismo. Dormir direitinho, conforme a doutora Joyce ali disse, e conforme nós aprendemos, irmãos. A melhor forma eficaz de sarar outros no poder do Senhor é vivermos tudo quanto o Senhor nos tem, tudo quanto o Senhor nos tem pedido. E para terminar, eu gostaria de levar o pensamento dos irmãos no livro de Jeremias, capítulo 16. Jeremias, capítulo 16. Capítulo 6, versículo 16. Assim está correto. Jeremias, capítulo 6, o versículo 16. Diz assim a palavra do soberano Jeová: assim diz o Senhor: pondei-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Mas nós que digamos: sim, andaremos. A nossa preocupação, irmãos, é olhar nas veredas antigas e sermos chamados de restauradores de veredas, se assim nós obedecermos tudo quanto o Papai Celestial nos pede. O Senhor pediu ao povo de Israel para que ensinassem os mandamentos, os estatutos. Digo eu, né? As leis, tanto faz a lei moral com a lei da saúde aos nossos filhos e, posteriormente, aos nossos netos. Mas houve uma falha no povo de Israel. Eles foram ensinando. Chegou uma geração que, infelizmente, que não conhecia ao Senhor. Eu pergunto, será que também nós não conhecemos o Senhor? Glória a Deus. Sim, conhecemos. Se conhecemos, os nossos filhos conhecerão? Será que nós estamos a levar os nossos filhos a conhecerem ao Papai Celestial? Como é que está, como que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Será que nós temos tido cultos vespertinos e matutinos? Será que nós não substituímos os cultos vespertinos com novelas? Vê só o termo, novelar. Será que nós não substituímos os cultos matutinos, né, com bonecos? Como é que tem sido, né, a nossa preocupação, né, em priorizar Jesus na nossa vida? Como é que tem sido os altares? Será que estão restaurados os altares em nossas casas? Então, irmãos, nós precisamos
procura nos relacionarmos intimamente com o Papai Celestial, de tal maneira que possamos levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Desde a queda de Adão e Eva, Deus procura constantemente restaurar o relacionamento com seu povo através de uma aliança pessoal. Individualmente, cada um tem que refletir na sua vida como é que está o seu relacionamento com Deus. Agora, como médicos missionários, temos que saber que nós não temos o poder de curar. Quem cura é Deus. Ainda que a nossa medicação seja bem direitinha, se Deus não colocar a sua mão, infelizmente, não haverá cura. Temos que estar bem relacionado com Deus. Se não estiver bem relacionado com Deus, então haverá cura, porque nós vamos aplicar fé nos medicamentos, na medicação, e o nome do Senhor será glorificado. Esperamos que Deus venha nos abençoar. É a vontade de Deus para a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fantástico, fantástico. Poderosíssimas palavras que você falou aí, Ernesto. É exatamente isso. Para a gente ser um médico missionário com sucesso, a gente tem que estar em comunicação com Jesus, porque o milagre vem dele. A babosa, a linhaça, a cúrcuma, tudo isso são poderosíssimos alimentos, mas é Deus que traz a cura. É isso aí. Eu queria pedir para a Sônia, antes da gente ler os nomes aqui dos formandos, das pessoas que participaram desse grupo, desse grupo 24, eu queria pedir para a Sônia dar o testemunho. Talvez você tenha foto aí. Eu não sei o que que você quer compartilhar com a gente, mas os minutos são seus, Sônia. Olha, Joyce, fantástico mesmo aí as palavras do Ernesto. Quem cura é Deus. Os recursos naturais, eles têm um potencial de cura deixado pelo Criador, mas quem decide se vai curar ou não é Deus. Nós não podemos oferecer ou garantir a cura para as pessoas. E uma outra observação que é importante a gente ter em mente é que quando as pessoas nos procurarem perguntando o que é bom para a infecção urinária, por exemplo, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: nós não tratamos doenças, nós cuidamos de pessoas. O ser humano é um ser integral. Então, a gente vai se preocupar com como que essa pessoa está emocionalmente, espiritualmente, como que está o relacionamento familiar, e a gente cuida do indivíduo. E foi isso que o Ernesto, com a sua esposa, a família, propôs fazer com um jovem que ele encontrou lá em Angola, numa situação bastante difícil, deitado numa esteira, em cima de um estrado de cama, não tinha colchão, não tinha lençol, não tinha cobertor, passando fome. E aí o Ernesto fez contato com a gente aqui, inclusive está aqui no grupo também, a Ivanilde, que é uma missionária maravilhosa, irá com a gente para Angola em outubro, e nós nos unimos preocupados como socorrer o Ricardo. E aí o Ernesto cuidando dele espiritualmente e provendo ali os recursos para que ele tivesse uma melhoria, né? Uma boa recuperação, mas levando esse jovem sempre aos pés do Senhor. E aí eu vou mostrar aqui algumas fotos. Quem tiver intolerância com feridas, com coisas feias, fecha os seus olhos agora, tá bom? É uma imagem assim bastante triste, né? Como estava a perna desse rapaz. Olha só. Ele tinha sofrido um acidente, estava com fixador, tinha ferros ali na sua perna, né, Ernesto? Estava ali tentando consolidar essa fratura no osso e a ferida estava sem. E a angústia era o que fazer para socorrer esse rapaz com tratamentos naturais. E o Ernesto dizia assim: nós não queremos usar os remédios, né, dos médicos, nós queremos os remédios de Deus. E Ernesto ainda não tinha muito conhecimento dessa área. E juntamente com o Ernesto, ele ia mostrando a foto, a gente fazia chamada de vídeo e íamos ali orientando. Amados, com argila, carvão vegetal, camomila, o milagre foi acontecendo.
E Deus escolheu trazer uma cura completa à perna desse rapaz. Eu estou tentando passar aqui a imagem, eu acho que eu... Ah, tá, aqui liberei minha setinha. Daí essa ferida foi se tornando cada vez menor, era uma luta, o Ernesto chorando, orando, clamando, intercedendo, estudando a Bíblia, e foram feitas várias intervenções ali, e essa ferida finalmente cicatrizou. Só que antes dela estar totalmente cicatrizada, eles foram ao médico para tentar tirar os ferros, e o médico disse: só pode tirar depois que tiver tudo cicatrizado. E aí, alguém chegou a propor o uso de antibióticos, dizendo que não teria cura, e o Ernesto falou: mamãe, eu creio, vai ter cura sim, vamos confiar no Senhor. Foi uma luta ali, né, Ernesto? Foi impressionante. E quando ele foi tirar os ferros, em um determinado momento, o médico disse: olha, nós vamos tirar o ferro, mas vai ter que colocar gesso, porque a ferida, a fratura ainda não consolidou totalmente. E nós ficamos orando e clamando. E quando tirou os ferros, o que o médico disse, Ernesto? Abre seu áudio aí, filho, fala para gente. O doutor disse que não é preciso colocar o gesso. Ele admirou como é que ele fez o tratamento. Porque aqui em Angola, quando alguém fartura as pernas, né, o osso partiu, é necessário que depois dos ferros tem que colocar o gesso. Mas graças a Deus, a maravilha que o senhor operou na perna do mano Ricardo, até agora eu não consigo perceber, mamãe. Não consigo mesmo entender. É um milagre impressionante, amados. Em outubro, nós estaremos em Angola, eu, a Ivanilde, estaremos lá juntamente com a classe bíblica do Ernesto. E o que vai acontecer com o Ricardo em outubro, Ernesto? Ele será batizado. Mais do que ele, mamãe, tem mais 27 pessoas, 27 a 30. Mais 27 a Que serão 30 batizados. jovens se preparando para o batismo ali, amados. E nós Glória vamos a compartilhar Deus. no Glória a grupo. Deus. Nós vamos compartilhar no grupo as fotos do Ricardo se batizando, as fotos dos demais jovens se batizando. E quem está aí com você? É o Feliciano, é isso? Sim, eu, Feliciano. Olá, Feliciano. Quem sabe o Feliciano seja o próximo candidato ao curso, tá bom, Feliciano? E nós Certo, estamos certo. muito felizes pela atuação dos nossos amados ali em Angola. Mas, amados, lembremos do que eu falei. O que cura é o poder de Deus. E nós não fomos lá, o Ernesto não foi lá para cuidar da ferida do Ricardo. Ele foi lá para cuidar do Ricardo como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O Ricardo hoje é uma outra pessoa. Glória a Deus. O Feliciano tem uma história linda também de conversão que não daria tempo a gente contar agora. Mas coisas incríveis têm acontecido. E nós estaremos lá na cidade do Ambo e depois nós iremos com vários jovens que o Ernesto está preparando, iremos para uma missão na região Namba. É uma região de aldeias e nós iremos lá com profissionais de saúde para prestar atendimento a essas pessoas e também iremos pregar o evangelho. E vários jovens que o Ernesto está preparando irão conosco. Irmãos, oremos por essa obra. Esta obra é extraordinária e Deus nos chama Amém. para fazermos a diferença. E eu vou compartilhar aqui o último texto. Amados, muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados através da obra médico-missionária. A demonstração dos princípios da reforma de saúde muito fará no sentido de afastar o preconceito contra a nossa obra evangélica. Agora, olha aqui qual é o verdadeiro milagre. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará a você, querido aluno desse curso, a você, novo obreiro médico missionário. Abençoará todos os que assim se esforçarem para comunicar a verdade para este tempo. É para este momento que Deus está chamando a você e a mim. E Deus te chama também
para trazer mais pessoas para esse curso. E eu gostaria de finalizar contando para vocês que eu estava sonhando com uma metodologia que pudesse ajudar os nossos membros da igreja a ter contato com a obra médico-missionária. Eu tinha recém-chegado do campo missionário lá de Minas Gerais, da escola missionária, e pensava, nós precisamos fazer algo, preciso criar um curso, alguma coisa, e miraculosamente Deus colocou em minhas mãos esse curso Med Missionary. E eu sou muito, muito grata a Deus por isso. Agradeço a Deus, porque essa é uma metodologia que vai alcançar os membros da nossa igreja. Então, vamos fazer isso, amados. Vamos contar para as pessoas. E eu estou feliz, porque a Adélia já está se formando nesse curso, ela foi alcançada, e a Ivanilde está chegando, apesar de já ter experiência nessa área, ela quer fazer o curso também. Porque a gente entende que, através dessa metodologia, os membros da igreja, eles vão poder cumprir o propósito divino, que, olha aqui, o povo de Deus deve ser verdadeiro médico missionário, pois devem aprender a atender às necessidades tanto da alma como do corpo. Amados, é para o membro da igreja, é para todos. Então, vamos expandir, vamos ajudar as pessoas a receberem esse treinamento. E eu gostaria, doutora Joyce, se possível, que a Adélia falasse 2 minutos. Ela está com o coração ali transbordando de alegria. Pode ser, Joyce? Claro, claro que sim. Pode falar. Então, vai lá, Adélia, conta para a gente da sua felicidade, amada, de estar participando desse curso. Será que... abre seu áudio, Adélia. Fala, amada. Ai, gente, eu estou muito feliz. Dou glória a Deus. Tá sem áudio. Tá com áudio? Tá com Está áudio, né? Está normal, pode falar. Tá. Eu dou glória a Deus por tudo. Esse curso chegou bem na hora que eu estava precisando. Eu estou em contato com várias pessoas da minha família que também estão com problemas de saúde. E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer agora que eu sou aposentada, o que que eu vou fazer? Eu realmente sinto a vontade de ajudar as pessoas a perceberem, a voltarem para o original. O original é o quê? As instruções de Deus. E eu dou glória a Deus pela Sônia ter me chamado para ir para a formatura dela. E aí, nesse momento, eu consegui perceber que era esse o meu caminho. Eu quero fazer isso também. Eu sou agora uma médica missionária. Eu estou muito feliz e vou continuar, vou me especializar mais em nome de Jesus. E aí eu agradeço muito as doutoras Joyce, a doutora, nossa, me falou coisas, são momentos especiais que eu me lembro. Ela falou, eu tomei a decisão, e aí eu fui. Eu tomei a decisão e disse, a partir de agora eu vou mudar, eu vou ter um estilo de vida saudável. E ela teve. E é isso que eu desejo a todos vocês, tomarem a decisão, é hoje, tomar a decisão de ter um estilo de vida saudável para ser mais feliz você, sua família, e além de tudo, como candidatos ao céu, a gente se preparar para esse momento maravilhoso de encontro com o Senhor. Mas antes disso, nós queremos ver todos os nossos familiares, todos lá. E a doutora Mercy falou uma coisa que eu não esqueço, que é o que eu convido a vocês todos. Depois da gente comer, né, hoje, vamos todos fazer uma caminhada digestiva. Então, esse curso teve várias partes que foram importantíssimas decisões que eu tomei. A partir de agora, faço várias caminhadas digestivas de 15 minutos, mesmo que seja 15 minutos, vamos ter metas, como disse a doutora Joyce. Vamos colocar metas, vamos aumentar isso e vamos nos transformar realmente no que o Senhor quer da gente. Pessoas diferentes, pessoas de bem, com estilo de vida saudável para contribuir com o próximo.
na caminhada Amém. para Canaã Celestial. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, obrigada pelas palavras de carinho, Adélia. Que Deus continue te abençoando também. E sem sombra de dúvidas, você foi chamada e Deus tem grandes planos para a sua vida. Eu tô vendo Amém. aqui a Regina com a gente. A Regina, ela já fez o curso do Mad Missionary um tempo atrás. Bom Mas dia. ela, na correria do dia a dia da vida, ela não conseguiu concluir o curso, assim, fazer as provas, né? E agora ela conseguiu, muito bem, parabéns. Obrigada, Joyce. Obrigada, Se Elza, você Isaías. quiser dar uma palavrinha, uns 2 minutinhos aqui de algo bom que você aprendeu com Mad Missionary, sinta-se à vontade. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Sim. Primeiramente, um bom dia. Deus abençoe a todos. Sim. Eu estou muito feliz por participar do Médico Missionário. É muito bom porque cada dia a gente aprende um pouco de cada coisa, né? Eu gosto muito da área de saúde e eu acho que isso é muito importante para nós, nesses dias em que nós estamos vivendo, que são os finais dos tempos, né? E isso é sumamente importante na nossa vida. E Deus deixou para nós a natureza e a nossa, eu digo assim, a nossa igreja, né? É uma bênção, a igreja nossa adventista, porque nela nós aprendemos sobre saúde e, e tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Deus fez tudo tão perfeito, né? Eu não tenho muitas palavras para dizer e eu acordei agora, estou muito cansada, não dormi quase. E a gente tem tido muitos problemas aqui em casa com a minha mãe, que está muito doente. Então, aqui é muito cedo ainda. Eu não sei que horas é aí, mas aqui ainda é muito cedo para nós. Inclusive, a Roberta não conseguiu, coitada. Ela está esgotada, tá no sono profundo. Eles estão, a Regina, a Roberta, eles estão nos Estados Unidos, né? Aí é bem cedo Sim, mesmo, na tá vendo? Califórnia. Na Califórnia. Bom, Sim, de qualquer maneira, Regina, que Deus continue te abençoando, que ilumine aí a sua mente para encaminhar a sua mão. muito Que a obrigada. mão protetora de Deus esteja cuidando de cada um de vocês. E que, se for a vontade de Deus, que a cura e o milagre aconteça na vida de todos vocês. Amém, amém. Eu Muito queria. Parabéns, obrigada, viu, Regina. Joyce? Você, eu agradeço a você, a Elza, o Isaías, e vocês têm sido uma bênção na minha vida, tá bom? Parabéns pelo retorno, Regina, para terminar o Obrigada, curso. querida. Parabéns por essa etapa, por essa vitória alcançada. E vamos Muito estar obrigada. orando aí pela família, pela recuperação de quem estiver enfermo, tá bom? Amém. Amém. Muito obrigada. Legal, eu vou estar compartilhando aqui agora a minha tela, só para eu estar lendo o nome das pessoas que fizeram parte desse grupo. Primeiramente, eu quero, né, falar que Deus abençoe a cada um de vocês. Os participantes, nós tivemos uma turma, uma sala grande, poucas pessoas acabaram fazendo a provinha e concluindo, mas mesmo assim eles podem ser que nem o exemplo ideal da Roberta, né, que eles conseguem voltar depois, ser um membro e conseguir o certificado. Nós tivemos a participante como a Manuela Manuel, a Silvia Maria Benevides Oliveira. Tivemos a Lúcia Sofia Valetim. Nós tivemos lugares, tivemos o Brasil, tivemos os Estados Unidos, tivemos também a África ali na Angola, Cabo Verde, Moçambique. Então, nós tivemos presente em 5 países essa turma. Uau! Tivemos também a Irina Matende, a Amélia Laura Vimema, nós tivemos, a Esperançoso Laurindo, também a Esperança Cristina Moniz, tivemos a Dulce Pereira, o João Macedo Miguel, a Esmeralda Lucamba, tivemos a Adnilza Elizabeth, tivemos a Rosalina Wimbo Shirima,
a Vivalda Adriana Pedro, Fernando Chala, também tivemos a Dilma Mariana Nepela, Crismilda Esmeralda, a Débora Correia, a Zarilda Guilherme, Márcio Dieng, o Rael da Hora Santos, tivemos também a Maria Helena Ferreira dos Santos, a Paula Cristina Joaquim, o Sabino Léo Sanculo, também tivemos o Sambo Moraes, a Filomena Pires, a Caroline Formigeri, tivemos a Aline Santos e os nossos parabéns de hoje vão para a Adélia Oliveira. Parabéns, Adélia, Deus te abençoe. Também a Lia Leal César Bernardes. Parabéns, Lia, que Deus continue te usando imensamente. Tivemos a Roberta Rachel também, que Deus continue te abençoando abundantemente. A Regina Odell também, que Deus continue te abençoando. Todos os médicos missionários, as pessoas que não conseguiram terminar, não tem problema. O Mad Missionary tem ali a plataforma que a gente posta vídeos toda terça-feira. E uma vez que você é médico missionário, que você conseguiu pagar ali pela filiação de 1 ano, você consegue ter as aulas. Se você souber inglês, você consegue ter acesso a toda a plataforma de inglês. Eles têm ali mais de 160 vídeos que tem na plataforma. E a gente ali tem tudo. Tem testemunhos, tem coisas especificadas assim de diabetes, diabetes tipo 1, tem câncer, então tem várias aulas, vários cursos, vários testemunhos. Na plataforma de inglês é toda quinta-feira. Inglês e espanhol também, se você, né, as pessoas que sabem português, tem uma facilidade melhor para espanhol. Espanhol também é mais de 100 aulas que está disponível para vocês continuarem o aprendizado. E ali é tudo baseado nos princípios de Deus, nos princípios da Igreja Adventista. As pessoas que vêm também têm a mesma linha de pensamento, de pregação do Evangelho para Jesus voltar. Então, uma vez que você é filiado, você tem acesso à plataforma de todas as outras línguas e por 1 ano inteirinho, tá bom? Então, essa é uma opção para que eles não fiquem desanimados. Eu sei que as coisas acontecem, corre da vida, e às vezes a gente não consegue, né, fazer tudo, mas se torna um filiado para você poder ter acesso a toda a plataforma. Eu queria pedir agora para todos vocês. Ô, Joyce, Oi, Sônia, pode querida, só um minutinho. É que aqui no chat, a Débora da Silva Correia está dizendo que faltou chamar Guiné-Bissau. Tem representante também da Guiné-Bissau. Que falar. lindo! Muito bem, Débora. Perfeito. Guiné-Bissau, acho que acredite, se não me engano, nós tivemos 2 pessoas desta ilha. É verdade. Uhum. Obrigada. Deus te abençoe ricamente. Guiné-Bissau. Vamos lá, eu queria que todos vocês ligassem a câmera para a gente poder tirar uma foto juntos. Eu sei que por online é mais seco, né? A vontade é de dar um abraço carinhoso em cada um de vocês, mas a gente não consegue mais uma foto com um sorrisinho de todo mundo. Eu acho que seria legal se a gente conseguisse tirar. Então, se você, por favor, abre a sua câmera para a gente tirar uma selfie aqui pelo computador, pelo celular. Eu acho que seria bem legal. Débora, se você conseguir, a Ana também. Tem o José Carlos, a Pátio, o Marcel. Eu não sei se o doutor Sambo está aqui hoje, mas ele é o departamental da missão Litoral. É a região para onde iremos na missão. E nós fizemos o Legal. convite para ele participar do curso e ele veio. Eu vi que em algumas aulas ele estava presente, foi muito legal. E a gente tem visto que os pastores, administradores de associações têm se interessado por esse curso. Maravilhoso isso. Eu louvo o nome do Senhor. Perfeito, perfeito. Eu não sei se ele está aqui presente, mas, né, vai ficar gravado. Olha que Uhum. legal. Se vocês puderem, os que quiserem ligar a câmera para a gente tirar uma foto, perfeito.
Os que não quiserem também, obrigada, Débora, Ivanilde. Vamos adicionar aqui e a gente tira um selfie, daí Olha, a Débora da Guiné-Bissau. Isso. É tão bonitinho ver o rosto de vocês. Às vezes a gente tem os primeiros contatos ali e não sabe muito bem quem é. Olha aqui, ó. Ô, povo bonito. Muito obrigada, doutora Joyce. Perfeito. Alguém mais quer ligar a câmera para tirar uma foto? Senão não tem problema, a gente tira e daí o nosso próximo grupo começa no dia 7 de setembro. Todos vocês são convidados a participar novamente, ou se vocês conhecem alguém que pode se beneficiar, por favor, compartilhe o telefone deles, o link, para a gente poder ajudar eles na matrícula, tá bom? Então vamos lá, um sorriso bem bonito para a gente tirar uma foto. Yeah! Dando reflexo aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar. Muito bem. Que Deus abençoe vocês todos, parabéns. Eu queria pedir Parabéns, formandos. parabéns, Deus abençoe vocês. Ernesto, faz a última palavra, a bênção na vida de cada um deles aqui, e a gente termina hoje a nossa formatura. Bom, nós esperamos que a graça do nosso querido Deus, a paz de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Podemos orar. Amém. Senhor Deus que estás nos céus, queremos lhe agradecer ao Pai Santo, porque foi muito bom, ó Pai. Mais de 4 países, Senhor Deus, online, representantes, Rei da Glória, a concluir com este curso. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome, porque a Amém. terra está a ser iluminada com a tua glória. Amém. Muito obrigado, Pai, porque tudo quanto o Senhor fala se cumpre. Obrigado, Sim. Santo Deus, porque as tuas Amém. promessas não falham. Querido Amém, Deus, desta forma queremos nos entregar mais uma vez na tua divina mão, pedindo ao Senhor que, por favor, esmiuça-nos, ó Pai Santo, ao pó, e o mesmo pó molhe no teu sangue, e o próprio barro faça um vaso para a honra e glória para o teu eterno nome. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, em colocarmos em prática tudo quanto o Senhor nos tem pedido. Aqueles, Senhor Deus, que não fizeram um curso, que a próxima turma, Rei da Glória, o Senhor possa abrir portas para que eles possam, Senhor Deus, também receber informações, formação, de tal modo que todos nós possamos estar na mesma linha de pensamento, obedecendo a lei não simplesmente moral, mas também a lei da saúde, para exaltar o teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos humildemente com fé. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Parabéns aí a todos. Parabéns! Deus abençoe Parabéns. vocês! Deus Até a abençoe. Parabéns. Tchau, Soninha. Tchau, Inês. Olá, mamãe Tchau, Vanessa. Ivanildo. Débora. Tchau. Ó, na Tchau, próxima tchau. turma. Adélia, parabéns. Bye. Regina, parabéns. Obrigada. Thank you. Deus seja louvado. Bye, Amém. Feliz final de formatura. Uma boa semana para todos. Parabéns Boa para todos. semana.